pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, dando continuidade na nossa aula, nas últimas aulas nós vimos a representação de algoritmos da forma narrativa e foi proposto aí algumas atividades de fixação para vocês. Fazendo uma breve correção da atividade, né? Eu pedi aqui para que vocês fizessem alguns algoritmos na representação narrativa, né? Fazer um bolo. Né? Então, eu teria que colocar passo a passo de como fazer um bolo, né? Linha por linha, conforme o exemplo que foi mostrado na aula para vocês, né? Fazer um bolo, né? Na primeira linha, pegar os ingredientes, bater os ingredientes, colocar na forma, colocar no forno, tirar do forno e comer. Pronto, o bolo está pronto, né? Então, vocês tinham que organizar de forma lógica as instruções, né, de como fazer um bolo. Obter a soma de 5 notas, né? Como é que eu faço um algoritmo narrativo de obter a soma de 5 notas? Então, se eu preciso fazer a soma, eu primeiro preciso ter as notas, né? Então, eu vou escrever lá na primeira instrução, na primeira linha, obter as 5 notas, né? Depois, fazer a soma das 5 notas e depois mostrar o resultado das 5 notas, tá? Lembrando que não existe uma única maneira correta de se fazer, tá? Eu estou dando aqui alguns exemplos para vocês, mas existem várias, múltiplas combinações, tá? Então, quem fez talvez de forma diferente, mas que esteja na mesma lógica, né, não tem problema nenhum. Tomar banho, né, segue o mesmo exemplo de fazer bolo, dividir três números, né? Então, eu preciso ter pelo menos no mínimo, né? Lembre que um algoritmo ele tem entrada, processamento e saída. Então, para dividir três números, eu preciso ter, no mínimo, entrada, processamento e saída. Então, a entrada seria o quê? Obter os meus três números, eu preciso desses três números. Depois, dividir esses três números, que seria meu processamento. E a saída seria mostrar, né, a divisão desses três números, certo? O mínimo que eu tenho que ter são esses, né? Quem acrescentou, colocou algo a mais e está dentro da lógica também está ok. Tá? Multiplicar dois números na mesma coisa e calcular a média aritmética de três notas do aluno e mostra a situação que pode ser aprovado ou reprovado. Então, primeiro vocês têm que obter as notas do aluno, né? Vocês vão fazer a média aritmética. Depois, se o aluno tirou nota igual ou superior a 6, ele está aprovado, se não, ele está reprovado. Tá? Essa seriam as respostas esperadas. Quais as formas de representação de um algoritmo? Então, narrativo, né? Fluxograma, que é o nosso próximo conteúdo, e pseudocódigo, tá? São essas três formas de representação. Quais as fases do processamento de um algoritmo? Acabei de falar, né? As fases são o quê? Primeiro, a entrada, segundo, o processamento e depois a saída, tá? Essas são as fases. Bom, feita a correção, então, né? Quem não fez as atividades, né? Façam, né? Entregam lá através do Classroom. Então, nosso próximo conteúdo, né, é a forma de representação de fluxograma, tá? Algoritmo em fluxograma. Nós podemos chamar também de diagrama de blocos, tá? Mas o mais comum ainda acaba sendo o fluxograma. Então, aqui na estrutura de fluxograma, né, é utilizado símbolos gráficos para representar o algoritmo, né? Então, aqui não vai ser mais da forma narrada, né? Aqui a gente vai ter simbologias, símbolos que vai representar, né? Cada símbolo vai representar alguma coisa. Então, a vantagem é que é simples, pois utiliza de gráficos e pouca escrita, né? Então, aqui a gente não vai ter toda a forma narrada, a gente vai ter pouca escrita, né? E a desvantagem aí seria, então, conhecer o significado de cada gráfico, né? Então, a gente precisa conhecer o significado de cada simbologia para poder montar esse algoritmo. E se for muito grande, né, acaba sendo difícil de entender. Então, isso seria uma das desvantagens. Então, aqui eu tenho a minha simbologia, né? Então, todo início e fim de algoritmo eu tenho essa simbologia.
O que for entrada, né, os dados como entrada, eu tenho essa simbologia, processamento, estrutura de decisão, né? Então temos uma simbologia e a saída. E no fluxograma, né, nós utilizamos uma seta, que é o fluxo de dados. Então, aqui no próximo slide, eu tenho dois exemplos, né, de como montar um fluxograma. Então, normalmente os diagramas de blocos, né, o fluxograma computacionais, possuem as seguintes estruturas. Então, isso aqui, né, é um exemplo de uma estrutura de um algoritmo em fluxograma. Então, nós vamos ter sempre o início, né? Depois, no início, meu fluxo de dados tem que ter minha seta. Vou ter minha entrada, depois minha seta de novo, fluxo de dados, processamento, saída e o meu fim, né? Então, aqui em fluxograma, nós não podemos esquecer, sempre terá início e fim, e não podemos esquecer também da seta de fluxo de dados, tá? Claro que isso aqui é uma estrutura mínima que precisa ter, né? Mas claro que um fluxograma ele pode ter aí, né? Ele pode ser mais complexo, pode ser bem maior, tá? Pode ter várias entradas, vários processamentos e várias saídas, tá? Aqui eu tenho um outro exemplo utilizando uma estrutura de decisão, né? Então, novamente, tem o meu início, o meu fim, vou ter a minha entrada dos dados, processamento e depois a minha estrutura de decisão, né? Então, aqui quando eu tenho uma estrutura de decisão, eu obrigatoriamente vou ter duas saídas. Uma, se for verdadeira, e outra, se for falsa, né? Então, por exemplo, aqui a nota do aluno é igual ou superior a 6. Se for sim, ele vai ser aprovado. Se for não, ele vai ser reprovado. Tá? Então, quando eu tenho uma estrutura de decisão, eu tenho duas saídas. E aqui eu tenho o meu fim. Claro que em um algoritmo fluxograma eu posso ter diversas estruturas de decisões, né? Eu posso ter uma estrutura de decisão, né, logo abaixo nessa minha saída. Posso ter várias entradas e vários processamentos. Tá? Isso seria um exemplo mínimo que um fluxograma ele precisa ter. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de somar, obter soma de três notas, né? Então, vou fazer meu início, minha entrada de dados é o quê? São as três notas, né? Porém aqui, né, eu não vou narrar, né, dizer, obter as três notas, como a gente fazia, na representação de narrativo. Aqui eu vou dizer o quê? N1, N2, N3. Então eu vou dar um nome para essas notas. Se eu tenho três notas, né, eu posso chamar de nota 1, nota 2 ou nota 3. Né? E aqui, né, no exemplo, foi citado N1, N2 e N3. Sempre separado por vírgulas. Tá? Então, N1, N2 e N3 são as três notas. Depois eu vou calcular essas três notas. Né? Então, se eu definir aqui N1, N2, N3, então crio o meu total, né? Pode ser soma também, né? Que total foi só um exemplo, né? Total vai ser igual ao quê? N1 mais N2 mais N3. Se eu tivesse colocado aqui nota 1, nota 2, nota 3, aqui embaixo seria nota 1, nota 2, nota 3. Tá? A nomenclatura tem que ser a mesma. O total aqui, né? Foi eu que criei, poderia ser soma, né? Soma também estaria certo. E depois eu mostrar o meu resultado, né? Que é o quê? Total. Se aqui eu tivesse botado soma, eu teria que escrever aqui soma na saída, né? Então aqui eu tenho minha entrada dos dados, que são que as três notas. Aqui eu tenho o processamento do meu algoritmo, que seria o quê? A soma das três notas, e eu criei aqui o total, né? Então a soma está dentro de total. Então a minha saída eu vou colocar total. Né? Isso seria um exemplo de algoritmo em fluxograma. Né? Então aqui vocês estão vendo que a gente não vai narrar, né? E se for um fluxograma, por exemplo, é, fazer um bolo, né? Pode ser em fluxograma também, porém nós vamos utilizar pouca escrita, certo? E uma outra coisa muito importante que nós precisamos saber, a gente viu como é que funciona um algoritmo em fluxograma,
né? E agora a gente precisa saber como que o computador ele interpreta as instruções, né? Então aqui, o computador ele interpreta essas instruções, né, através do sistema binário, né? O que que é um sistema binário? É um sistema de numeração posicional em que todas as quantidades são representadas com base em dois números, né? Então, binário, né, bi 2, então se utiliza dois algarismos. Esses dois algarismos são o zero e o 1, né? Então, no sistema decimal, né? O nome diz, se a gente for separar, né? Decimal, eu tenho 10 algarismos, que é o que a gente utiliza, né? O 0, 1, 2, 3 até o 9, tá? Então, o computador ele entende através as instruções através do sistema binário, tá? Dois algarismos, 0 e 1. Então, aqui um exemplo, né? Esse 0 e 1, ele pode ser verdadeiro ou falso, pode ser desligado, ligado, pode ser uma chave aberta ou uma chave fechada, né? Então, na computação, ou é ou não é, né? A gente não pode, eu acho que é verdadeiro. Não, né? O computador ele vai entender se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso, tá? Então, essa é a forma que o computador interpreta as instruções. Toda linguagem de programação é codificada para a forma binária para que o computador interprete, tá? É, e temos as unidades de medida na informática, né? Claro que aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas para a gente saber, então no dia a dia a gente tem unidade de comprimento, né? O que é uma unidade de comprimento? Sei lá, milímetros, centímetros, metros, quilômetros e assim por diante. Na informática nós temos essas unidades de medidas, né? Que servem aí para mensurar, né? É, Então, essas unidades de medida, a menor unidade de medida que eu tenho na informática é chamada de bit, né? Então, o zero, né, ele equivale a um bit. O 1 equivale a um bit também. E depois do bit, né, nós temos o byte. O que que seria o byte? O byte seria um conjunto de 8 bits, né? Um conjunto de 80, 81, né? Então, quando eu tenho um conjunto de 8 bits, eu formo um byte, né? E um byte ele pode ser um caractere também, uma letra, né? Por exemplo. Então, para essa aula seria isso. Fiquem atentos ao Class 1, né? Que vai ser passado aí a nossa próxima atividade avaliativa, né? E todas as orientações vai ser colocado no Class 1 também, tá? Então, abraços e até mais.